Saudações, saudações. Quinta temporada do Podville. E desde que a gente começou esse projeto, uma das nossas intenções era trazer informação, entretenimento, conteúdo de qualidade. A gente sempre fala, né, que tem muita porcaria nas redes sociais, mas as redes sociais também é um espaço para trazer informação, prestação de serviço e agenda positiva. Hoje é um programa muito especial, pois a gente está recebendo duas pessoas que alertaram toda uma região, fizeram um movimento incrível que se trata sobre a questão do Parque Nacional aqui do Quiriri e de uma possível terra indígena. Por que a gente fez esse convite para eles? Porque são pessoas técnicas e sabem do que estão falando. E eles sabem do assunto não por ouvir falar, por estudar e por estarem à frente do assunto. Então, essa é a nossa ideia, esclarecer um pouquinho para vocês sobre o que está acontecendo de verdade. Eu também queria deixar claro que esse assunto a gente não consegue terminar em meia hora, 40 minutos. Ele é um assunto mais complexo. E a nossa ideia até é trazer convidados, trazer outras pessoas, ou seja, explanar o máximo para que as pessoas saibam realmente o que é verdade e não sejam iludidas como em situações idênticas em outras regiões e que depois de feito não tem mais volta. Então eu estou com vocês hoje, engenheiro Vanderlei Monteiro, e com a professora, a dona Marli. Muito bem-vindos e gratidão por terem aceitado o desafio aí. A gente que agradece pelo convite e por ter colocado o programa à nossa disposição para a gente poder alertar um pouco a comunidade e explicar de como isso tudo começou e como isso pode afetar não só Joinville, mas Sim, bem além de Joinville, né? Sim, queremos agradecer bastante, Ivan, porque é uma oportunidade de ouro a gente poder transmitir. A gente quer deixar claro que a gente não é contra a conservação. O contra por ser contra, né? O contra por ser contra. A gente trabalha a favor da conservação, a gente tem propriedade de terra dentro da APA Serra Dona Francisca e trabalhamos bastante duro no plano de manejo, na revisão dele. E por essa consequência, então, se há algum culpado de a gente estar aqui hoje é o plano de manejo, a revisão. Que são assuntos que se confundiram, na verdade, né? Eles se juntam porque a gente trabalhou muito. O plano de manejo, a APA Serra Dona Francisca, é uma unidade de conservação. E aí que começa toda a história, se a gente for avaliar. Uma unidade de conservação, ela tem 12 categorias. Duas categorias que são unidades integrais ou unidades sustentáveis. Dentro dessas unidades, dessas duas categorias, são mais 12 classificações. Então é um assunto que realmente embaralha a cabeça de quem não está realmente mergulhado nesse assunto. Eu fui uma das vítimas desse processo porque quando eu comecei na primeira oficina da revisão do plano de manejo, a gente não sabia nada, né, sobre essas unidades de conservação. E aí a gente teve que correr atrás dessas informações. E hoje, um advento, e justamente por causa da unidade de conservação da Serra Dona Francisca, a APA, uma unidade sustentável, que a gente começou a trabalhar em cima e chegamos no conhecimento que temos, e aí precisamos reativar uma associação, a Proágua, que estava desativada. E nesse meio tempo que chegamos nesse volume de informações. Essa é uma outra situação que nós precisamos em algum momento das nossas conversas, conforme eu falei, é um assunto que é impossível fazer em meia hora, uma hora. Acho que a gente teria que ter uma situação só falando da batalha de vocês com a APA Dona Francisca, com o plano de manejo,
as lutas que vocês vêm tendo nesses anos todos, né? As dificuldades, as conquistas. Eu acho que a gente teria que ter um dia só para isso, só para tirar dúvidas de APA Dona Francisca, sabe? Porque é bem complexo também. E a APA é de 97. 1997. É 97, né? Eu estou lá desde 1997. Eu participei da criação da APA, do plano de manejo em 2012, depois da composição do conselho gestor, né? Depois do plano de manejo elaborado, teve que se compor o conselho. O conselho hoje é formado por 30 entidades, 15 governamentais e 15 não governamentais. Eu faço parte das não governamentais e sou a vice-presidente do conselho. Sempre no conselho, a presidência é do secretário da SAMA e a vice-presidência é de uma entidade não governamental. Ano que vem é 30 anos, cara. Agora que São 30 anos, né? 30 anos. E como tem dúvida e como tem batalhas. A maioria das pessoas não sabe o que é uma APA, não sabe o que é um plano de manejo. Agora acho que estão começando a descobrir, porque a gente se inteirou tanto no assunto, né, Vanderlei? Sim. A gente trabalhou, principalmente o Vanderlei, ele estudou muito a legislação. Sim. E a gente está repassando isso para as pessoas. Agora é que elas estão... Trazendo informação, né? Agora é que elas estão tomando consciência, muitas, eu acho que 60% de que estão dentro de uma APA e o que é uma APA. Mas com todo respeito, isso deveria vir de quem, né? Tem todo um setor de comunicação que deveria... Bom, não vamos entrar nesse mérito. A gente, várias gestões foram passando e nós não caminhamos muito, mas tudo bem. Faz parte. Faz parte. Então vamos lá. Vocês estavam envolvidos com a história do plano de manejo. De repente... Eu fui recompor a diretoria da Aproágua. A Aproágua é a Associação de Proprietários de Terras da Mata Atlântica com seus recursos hídricos. É um palavrão. E a Aproágua estava meio que adormecida. Fazia uns 8 ou 10 anos que não havia uma renovação da diretoria. E eu fazia parte dessa diretoria ainda. Eu era a primeira secretária. Daí eu puxei na Receita Federal e disse, opa, o CNPJ está ativo, vivo ainda. Está vivo ainda, então dá para recuperar. Aí eu digo, vamos fazer uma diretoria. Aí eu fui caçando, recrutando, e vamos, porque senão a gente vai perder o CNPJ, e perdendo o CNPJ nós não temos mais uma cadeira no Conselho Gestor. No Conselho Gestor. Se a gente não renovasse a diretoria, nós ficaríamos sem a cadeira no Conselho Gestor. E a gente já tem uma dificuldade em entidades não governamentais, porque de uns anos para cá, as nossas entidades de civil organizadas, elas decaíram, né? A maioria fechou, associações de moradores. Eu não sei o que aconteceu, mas a gente perdeu um pouco essas lideranças comunitárias que a gente tinha. Aí aí eu catei o Vanderlei, porque o Vanderlei já estava nas oficinas, porque eu fui fazer uma visita na casa dele há uns 3 ou 4 anos atrás. A gente foi visitar enquanto conselheiros, onde é que passava o rio Cubatão, né, que passa no meio da propriedade dele. E aí a gente foi criando um laço e WhatsApp e coisa arada. Aí quando foi para a revisão do plano de manejo, eu disse, mas Vanderlei, desce, porque agora te interessa. Aí e assim foi. E aí nós montamos a diretoria, o seu Puccini também. E na eleição e posse da diretoria, lá na Copaville, aí veio também um membro da Aproágua do Quiriri e levantou um assunto que o seu Puccini já tinha me dito antes, que ele teve em contato num curso na UDR, e essa mesma pessoa, que é o Eloy, ele veio dizendo que iam colocar uma reserva indígena no Quiriri. Daí eu disse, o Puccini me mandando mensagem. Daí eu disse, eu não sei de nada, seu Puccini. Mas disse que é certo. Aí na nossa diretoria, na nossa formação da diretoria, o Eloy veio. Daí começou a falação da reserva indígena. Não, porque a reserva indígena está saindo, coisa e tal. Aí o Vanderlei já começou a ficar de orelha em pé, porque estava acontecendo alguma coisa muito estranha lá em cima, em Campo Alegre. Mas o assunto começou como reserva indígena. Reserva indígena. O start foi esse assunto. E a gente, na reserva indígena,
topou de cara com o Parque Nacional. Aí falando no O dia... que é topar? Como é que é? A gente deu de cara, a gente não sabia de nada. Ninguém sabia de nada. É assim, que daí, como a gente estava trabalhando com a reserva indígena, buscando informações, Uhum. e ninguém sabia informar nada, nem a prefeitura, nem os vereadores, ninguém sabia de nada, a gente começou a pesquisar esse assunto. Só que nesse meio tempo, a nossa diretoria a assembleia foi no dia 20 de outubro, dia 2025. de 2025, e dia 3 de novembro veio uma nota simples no grupo da APA dizendo que havia uma proposta de criação do Parque Nacional na Serra de Araçatuba-Quiriri. Daí eu fiz um comentário no grupo da diretoria da Proágua, né, assim, acharam aonde colocar os índios, porque Parque Nacional são terras federais. A FUNAI e os índios, os povos indígenas, é uma responsabilidade do governo federal também, não é estadual nem municipal. Embora integrem as políticas, mas a responsabilidade direta é do governo federal. Então eu comuniquei no grupo, acharam onde colocar os índios, os povos indígenas, né, que é no Parque Nacional. Porque essa polêmica já existe no Paraná há algum tempo. Algumas unidades de conservação integral, que são os parques nacionais e outras reservas classificadas dessa forma, estão recebendo povos indígenas, um acordo entre ICMBio e FUNAI. E aí tem causado uma discussão muito dura entre os ambientalistas que apoiam as unidades de conservação integral para preservação da biodiversidade e os animais em extinção, e a FUNAI em colocar os índios nessas reservas, porque os índios vão caçar. É uma atribuição dos índios de caçar. Deixa eu só, Monteiro, só para... Vamos lá. Já existe essa parceria ICMBio, que é um instituto que cuida dos parques nacionais, e a FUNAI, que cuida da questão indígena, em fazer parques para alocar povos indígenas. É isso? Isso já tem acontecido em outros locais. Já vem acontecendo. Não é algo que é Não, da cabeça de alguém, não, não. não. Isso Já tem documentos, tem reportagens, a gente já tem todas as informações. Agora, recentemente, mais uma vez, o diretor do ICMBio, que é uma autarquia, né? Autarquia, é importante saber que uma autarquia ela tem administração própria, tem recursos próprios e tem um balanço próprio, né? Patrimônio próprio, não é do governo federal propriamente dito, ela presta serviço, assim como a FUNAI também é uma autarquia, e eles já têm um acordo de cavalheiros, né, já está documentado em instruções normativas de fazerem essa situação, essa parceria de introduzir um cria o povos parque indígenas. e o outro traz os índios. Exatamente. Mas, e como tu falou, mas isso também tem ambientalistas que são contrários, né? Os ambientalistas são, porque daí os índios, eles utilizam dos recursos naturais. Vamos explicar, deixar claro. Uma unidade de conservação integral, a população, as pessoas não podem fazer uso dos recursos de forma direta, dos recursos naturais, da biodiversidade de forma direta, ou seja, só indireta. E os índios, em tese, vão fazer uso desses recursos de forma direta, porque eles vão se beneficiar de toda a fauna e flora daquela região, né? Vamos ver se eu entendi. A parte boa é que eu sou leigo e vocês vão me ensinar. Eu não posso lá caçar. Como hoje eu já não posso também, né? Mas eu não posso lá caçar. O índio vai ter essa permissão. Vai ter essa permissão. O índio basicamente é isso. Basicamente, o índio ele pode usar de todos os recursos naturais. Ele vai explorar. Ele vai explorar. E a gente já tem assim casos que a gente viu que as aldeias elas se instituíram, elas entraram e depois de algum tempo, quando não teve mais recurso natural nenhum, que zeraram tudo, aí eles foram embora. Eu já me mandaram fotos de reservas abandonadas. Perdoa a minha ignorância, mas eu acho que tem uma lógica no que eu pensei agora. Hoje, do jeito que está a APA, não pode caçar, não ok? Pode caçar. Ninguém tem autorização, ok? Tá preservado. Tá preservado. Se transformar num parque nacional e botar índio dentro, vai acontecer esse fenômeno que a senhora falou.
É Sim. só que o deputado Marquito, ele me deixou bem claro que nós tivemos uma reunião lá que não tem, o Parque Nacional não tem nada a ver com a reserva indígena, que são duas coisas diferentes. Agora eu não sei, né? Mas aí entra uma parte que a gente tem que levar em consideração bastante, porque a impressão que a gente tem é que os autores da proposta, eles ou não entenderam a proposta, com todo respeito à opinião deles, ou eles estão usando de má fé no que estão repassando nas mídias e, inclusive, na informação para a população. Vanderlei, desculpa te atrapalhar, mas eu acho que esse início... Quem são os autores da proposta? A proposta foi elaborada por Santa Catarina, pelo deputado estadual Marquito, do PSOL, e do lado do Paraná, pelo Goura, deputado do PDT. Esses dois legisladores, Marquito de Santa Catarina e o Goura Isso. do Paraná, são os que tiveram a ideia. Isso. Eles entregaram essa proposta para Marina Silva em 2024, numa visita que ela fez no Paraná, em Curitiba. Eles entregaram essa proposta em mãos para Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, que levou para apreciar essa proposta. Aí, provavelmente, né, óbvio, ela aceitou, acatou a proposta e avançou para os estudos. Porque a criação de um parque, de uma unidade de conservação, ela segue uma série de critérios, né, para atingir o seu objetivo final. Então, o primeiro é a proposta, o segundo é o levantamento de dados cadastrais, unidades, famílias que vivem ali, propriedades, documentação, fauna, flora, relevância para que seja criado esse parque. Tem todo um processo para se criar uma unidade de conservação. E eles estão seguindo esse processo. O único episódio que foi interessante é que eles esbarraram, em tese, né, tropeçaram na gente que estava muito atento a essas legislações, porque ela é semelhante à unidade de conservação APA. Ela que vocês segue a estavam mesma, estudando e estava segue- fresquinho na memória por causa do plano de manejo. Exatamente. Ela é a lei 9.975 do SNUC, né, de 2000. Ela é fundamentada no artigo 225 da Constituição Federal. Cara, eu tenho que te atrapalhar de novo. SNUC é Sistema Nacional de Unidades de de Conservação. Sistema Nacional de Unidades. de Porque a gente conservação. escutou bastante desse SNUC, né? Aham. E não era de sinuca, tudo né? Tudo é sigla. Sigla, sabe? né? Então, Aham. Sistema Nacional de Unidades de Unidades de Conservação. Conservação. Não esqueço mais. Isso. E aí, eles estavam seguindo o passo a passo. O que acontece? A gente comunicou às pessoas, daí as pessoas do nosso grupo, e esse movimento foi crescendo, foi orgânico, né? E foi uma coincidência, foi assim, uma um processo... série de coincidências. Exatamente. Porque o ICMBio, ele chegou lá em Campo Alegre e chegou no Quiriri também, de uma maneira que ninguém sabia de nada. Eles Eu prometo chegaram... que eu vou atrapalhar. Ah, ICMBio. é. Quem é essa turma? É uma autarquia, Instituto uma Chico autarquia, Mendes. um instituto... E é um Chico Mendes instituto da responsável biodiversidade, pela... criação das unidades de conservação. Pela criação e pela gestão das unidades de conservação. Quando Quantos, ela não quantos faz parques a esses caras gerenciam no Brasil? o que eles não gerenciam, eles passam para uma empresa. Mas eles têm... Eles Era em torno de têm. 70, né? Pelo que eu escutei. Desculpa se eu estou errado. Olha, as unidades de conservação passam de 2.500, quase 2.600 unidades de conservação. Mas aí Não, tem mas daí é todo- com a APA, tipo, tudo. É, Mas todas as unidades de conservação são regidas pelos roteiro metodológico do ICMBio. Ou seja, A independente, base... a base da Sim. estrutura... A dinâmica é aquela ali. dinâmica é a É mesma. a Então, mesma. o ICMBio, em tese, ele deveria se responsabilizar apenas pelas unidades de conservação federais, Sim. em tese, né? Mas e as estaduais pelos órgãos estaduais, Secretarias Estaduais de Meio Ambiente, e as municipais pela Secretaria de Meio Ambiente, que é o caso de Joinville aqui, né? Em tese, assim. E esses caras, eles têm sede aonde? Que nem, eu quero ir na CMBio, eu hoje, Eles Ivan, têm uma sede em Curitiba, mas o centro deles é Brasília. em Santa Catarina, Em Santa Catarina Não, não eu tem. é acho. Curitiba. É Curitiba. Se eu, Ivan, quiser falar com alguém da CMBio, eu tenho que ir... Procurar alguém em Curitiba ou Brasília. Tá?
Aí eles começaram a fazer visitas nas propriedades e ninguém sabia de nada. Aí os proprietários começaram a contatar a gente. O que está acontecendo? Porque está passando uma caminhonete e estão querendo entrar na propriedade, estão querendo saber de inscrição imobiliária, escritura. E aí o pessoal lá em cima, o pessoal Mas isso só em Campo Alegre, ou aqui no Quiriri, ou não, geral? Ou geral. Foi Não, geral. primeiro foi geral. Lá em cima, depois aqui embaixo. Começaram a fuçar por tudo. Daí um dos nossos amigos ali também da Proágua disse, ó, não deixa entrar. Se eles não disseram para o que eles querem fazer, então proíbe a entrada. Aí daí eles começaram a mandar as fotos. Quando eu vi a caminhonete que estava escrito ICMBio, eu disse, estamos ferrados. Aí começou, né? Aí começou aquela Maratona. confusão toda aí, que foi as redes sociais, né? E pai, a gente foi atrás, o Vanderlei começou a estudar a legislação e a gente foi puxando o fio da meada, foi puxando e chegamos no Parque Nacional. Em Campo Alegre aconteceu mais uma coincidência interessante que no dia 3 foi divulgado na diretoria da nossa, Proágua, só né? que era 13 de novembro de 13 de 2025. eram só umas 2025. 15 pessoas. E eu tive uma reunião no dia 4 de novembro em Campo Alegre sobre o turismo rural de Campo Alegre. Uhum. No dia posterior. Hoje a gente mora na divisa, a gente É. fica no melhor dos dois mundos, né? E lá eu conversei com um parente, inclusive, e conhecido, e que tem terras no Quiriri. E comentei com ele sobre o parque, ele não sabia de nada. Não estou sabendo de nada. Só que no dia 4, no dia 5, o ICMBio bateu na porta dele pedindo permissão para entrar nas propriedades deles para fazer um levantamento, um estudo técnico. Como ele estava sabendo da informação no dia anterior que eu tinha repassado para ele, estava ligado. ele pediu, olha só que foi muito interessante, ele pediu para o ICMBio para que marcasse uma reunião com os demais proprietários ali do Quiriri, para que o ICMBio explicasse o que eles queriam fazer lá nas terras. E não permitiu a entrada, até porque, né, sem uma razão óbvia, não tinha por que deixar entrar. O ICMBio marcou essa reunião o dia 18, entre o dia 17, 20 e 21. Como é que eles... E-mail, WhatsApp, formalizaram? Eles conversaram pessoalmente. Pessoalmente. Né, e pelo WhatsApp, daí, para que fosse marcada essa reunião com os proprietários de terra. Em Campo Alegre, dia 18 de novembro. Isso. E só que não compareceram. Nós íamos em cancelaram, num dia antes, eles cancelaram a reunião, não foram, né, nessa reunião. E aí, então, começaram os sobrevoos. Eles fizeram o levantamento em tese aéreo das propriedades com helicópteros que sobrevoaram a região em baixa altitude e tal, fazendo levantamento. Inclusive tem vídeos aí na mídia, que é só verificar, né? Com a não permissão via terrestre, caminhonetes, vocês não querem deixar? Então, fizeram o levantamento sem autorização, mas de modo aéreo daí. Sim. Foram vários dias, tem fotografias, tem registros. O pessoal começou a mandar os vídeos, né? Aí gerou o pânico. Gerou o pânico. E em outras áreas, por exemplo, aqui no Quiriri, Garufa, daí sim, eles abordaram os proprietários de outra forma, né? Essa foi a forma que nós tomamos conhecimento da intervenção do ICMBio na região de Campo Alegre e Joinville, né? Daí tem Garufa, foi de outra maneira, e assim. Mas o movimento tomou corpo dessa forma, né? E as pessoas daí não sabiam o que fazer, o que podia fazer, que não podiam, achavam que tinham que não tinham o que fazer para reagir. Não, a gente tem que pelo menos pedir informação, né? Correr atrás e ver o que se trata isso. Porque até então ninguém sabia do que se tratava. Uma proposta do parque, mas como assim, né? E foi aí o início, a origem do processo. Aí, dessa forma, conseguimos pessoas de Campo Alegre, né, que tem propriedades lá. Daí, aqui embaixo, na Proágua, algumas pessoas também falaram que tinha outros, criando um grupo de WhatsApp para também buscar informação disso na região do Quiriri e Garuva. E aí a gente foi buscando. A comunidade começou a se organizar. Exatamente. Aí a gente ficou sabendo e daí foi buscando. Quem é a pessoa que está formando o grupo lá? Fulano, vem para cá. E fomos formando um grupo de lideranças que hoje está estruturado, tem uma comissão que estuda essas questões. Tem uma questão, a gente elaborou daí
toda uma documentação para trabalhar em cima disso. Temos uma ajuda hoje jurídica para que também a gente não saia dando tiro na água Sim. sem um fundamento, né? E hoje o movimento está estruturado. O que está faltando para nós hoje, bastante, é exatamente essa oportunidade que você está nos oferecendo, que é mostrar para as pessoas que não estão diretamente envolvidas com o processo, ou seja, nós, proprietários, nós, moradores da APA, estamos cientes. Mas e a população de Joinville? O que dizem? Como é vendido para Como eles? é vendida essa pra imagem? essa- Inclusive em Campo Alegre, a atividade com o Contur lá e com a Secretaria de Turismo de Campo Alegre e de outras cidades também, se vende que o turismo vai ser organizado. Não. Uma unidade de conservação integral, o turismo é controlado pelo ICMBio. Ou seja, não Desculpa, é um... quem vende isso hoje? O próprio ICMBio. O vende ICMBio. Essa maravilha que o turismo vai ser organizado, que o turismo sustentável. Não. Na busca de seduzir os proprietários. Ele vai ser controlado pelo plano de manejo. E se o plano de manejo, imagine só, se na região da APA, Serra Dona Francisca, uma unidade de conservação municipal, onde a comunidade praticamente se conhece, as pessoas são da região, já é difícil você ter um conselho gestor eficiente, eficaz, que resolva as pendências da região. Imagine um plano de manejo que vai ser interestadual, né? Vai vir pessoas do Paraná e de Santa Catarina, vai juntar pessoas dos 5 municípios, Tijucas, Guaratuba, Campo Alegre, Garuva, Joinville, e da parte do governamental e da parte da sociedade civil organizada. Como é que vão chegar algum... Como é que vão chegar algum... É aquela minha dúvida que eu te falei antes, né? Eu sou proprietário, eu vou falar com quem? Hoje, com a APA, já tem uma certa dificuldade, isso que é na esfera municipal. Tu imagina num parque desse, cara. Eu não vou falar com ninguém, eu não vou achar ninguém, cara. Não vai achar ninguém. Quem fica dentro do parque vai ter que sair, né? Serão... Quem está dentro do parque, qualquer propriedade que estiver dentro do parque, vai ser desapropriado. Então são poucos, são uns 200 caras, acho que foram levantados, que tem dentro do parque. O problema é a zona de amortecimento. Porque todo o parque e toda uma APA também, a nossa APA também tem as zonas, né? Etapas assim, gradativas, o que pode e o que não pode fazer. E um parque nacional também tem a zona de amortecimento. E essa zona de amortecimento, os proprietários não saem, eles podem ficar, mas eles ficam ainda mais limitados de uso, né? na questão de uso. Se para uma APA já é complicado, para um parque nacional, a zona de amortecimento mata quem está em volta. E aí, uma zona de amortecimento, o Vanderlei sabe explicar melhor do que eu, o ICMBio diz que não vai ter zona de amortecimento, ou que eles podem diminuir a zona de amortecimento para 500 metros só, alguma coisa, mas não. A lei é clara, né, Vanderlei? Deixa eu só... Essas etapas, né? Tu explanou um pouquinho, mas que a gente... Eu já vi tu falando, Vanderlei. Essas etapas. A primeira etapa é qual? É a proposta. É a proposta. Proposta já aconteceu, foi aceita, que é a história da Marina lá. Isso. O Marquito e o cara aqui do Paraná enviaram a Marina. Ok, proposta aceita. Fechou? Certo. Primeira etapa, ok. Segunda etapa. É o levantamento cartográfico, ou seja, documentação, impacto, propriedades. Que é o estágio que a gente está atualmente. E aí uma conversa com os proprietários. Uma terceira etapa são as audiências públicas, ou consulta pública. E aí se faz uma confusão muito grande. Porque consulta pública, você pode colocar um site, um endereço eletrônico, e você faz a tua consulta ali. E a audiência pública, não. Você tem que... Em loco. Em loco. A população opina em loco. O que o ICMBio fez? Ele fez pequenas reuniões em pequenas cidades com a Câmara de Vereadores. A outra parte, a outra etapa seria conversar com as autoridades locais, ou seja, vereadores, Câmara de Vereadores e o Executivo. E depois
apresentar esse documento para a comunidade em si. Ou seja, no final, no arremate, Sim. seria a população decidindo. Mas você imagine só, já calcularam o investimento de todo esse trabalho para chegar nesse ponto e dizer, não, agora o parque não sai? Ou seja, se chegar no final, o parque sai. E o problema nosso hoje, assim, no Brasil inteiro, que eu vejo, é a nossa legislação. E a nossa legislação está atrelada à nossa política, tá? A gente não, né, tem que ser claro que é muita legislação. Então, o parque ele é criado por um ato administrativo. Toda unidade de conservação é por um ato administrativo, ou seja, uma resolução ou um decreto do Poder Executivo, no caso. Prefeito, o governador ou do presidente. Ok. Mas para você desfazer isso, tá? Então, cria-se por decreto, que é Não rápido. precisa passar na Câmara de Não. Vereadores, Não. não precisa passar na Assembleia Legislativa, nem na Câmara dos Deputados ou Senado. Nada. É direto. É por um decreto. Ou claro, ele Ou- segue uma legislação, tem todo um processo, como Os nós já trâmites, falamos, né? os passo a passo, a Mas não passa no mas legislativo. não, Não, é um não ato passa. do Poder Executivo. Executivo. Só que o contrário não é verdade. Se você quiser fazer uma desafetação da área, ou seja, quer reduzir o tamanho da unidade de conservação, ou você quer extingui-la por alguma razão que não faça mais sentido, você tem que fazer um projeto de lei. Por intermédio do legislativo. Por Daí intermédio. faz um projeto de lei, passa pela Câmara, passa pelo Congresso Nacional. Se for aprova. municipal na Câmara, estadual na Assembleia e federal na Câmara. Exatamente. Daí tem que fazer um projeto de lei, aprovar essa lei e ser sancionada pelo Executivo. Resumindo, para criar é bem mais fácil que para tirar. Não, para tirar Exatamente. nunca mais. Então, ou você resolve essa questão agora, antes da criação e assinatura do decreto, ou depois você arca com as consequências. Não Sim. tem o retornar. É. Né? Ainda mais um parque nacional, E você tem que nós- passar pelo Congresso Nacional. 513, época, né, difícil, mais Senado e mais o presidente, fica inviável o processo reverso. Essa dinâmica. E nós não somos contra, como o Vanderlei falou, contra a preservação, a proteção. E principalmente eu, que estou desde 1997 dentro da APA. Só que a gente precisa, nós somos, a APA Dona Francisca é 1/3 do município de Joinville. Olha o tamanho disso, tá? E nós somos mais ou menos 10 mil pessoas orbitando aqui dentro, tá? E então, A APA Dona Francisca é 1/3 do território de Joinville. 1/3 do território geográfico de Joinville. E dentro dessa APA, Eles vão querer colocar... 10 mil pessoas Vive. vivem, moram, trabalham. Uhum, Uma produz. cidade. É uma cidade de 10 mil cidade. pessoas. É porque vai da Vila Nova, né, até... Shreda, Garu. Não, Schroeder não, é Não, só não. Joinville, né? Não, mas até divisa lá, né? Até, Sim. até Laranjeiras. Até Laranjeiras, onde ele Campo mora. Alegre. Campo Ah, Alegre. Pega a divisa toda lá pega pra a cima, né? divisa toda. E aí a nossa proposta, a proposta não, mas o nosso entendimento do porquê não o parque, porque nós já temos as unidades de conservação formadas. Joinville já tem a APA Dona Francisca, Garuva tem a APA deles lá. Ano passado eles fizeram a elaboração do plano de manejo, então está caminhando. Campo Alegre tem a APA também, dos campos, né, Vanderlei? Sim. E esse ano eles vão fazer o plano de manejo deles lá também. Guaratuba também, acho que já tem uma APA, né? São 5 unidades de conservação, 2 estaduais e 3 municipais. Então na não há mesma região. questão. Então, o que eles estão fazendo? Uma sobreposição. Posição. O parque, ele vai juntar Juntar. 5 situações que existem já. Aham. Não, ele vai ficar em cima das 5. Ele vai ficar em cima das 5. sobreposição que a gente Sobreposição que eles chama. dizem. É uma Não é proteção. juntar, ele Não. vai Ele vai sobrepor. substituir. Substituir. Exato. Vai A Lá APA Dona naquela- Francisca não vai existir Não, mais. aquela parte que fizer, que estiver No dentro traçado do do mapa, parque, não é a APA Dona... Joinville é o município que vai ter a menor área geográfica afetada. afetada dentro do parque. Sim. Só que toda a cidade vai ser afetada. Por quê? Os mananciais de água de Joinville, Vão estar lá. 70% vão estar dentro do parque. E aí Joinville perde o domínio sobre a água. Porque a água está lá dentro do parque. Essa é uma pergunta. Então, assim, e ninguém se atenta a isso, sabe? O que pode acontecer?
o ICMBio ou a empresa tal, né? Chega uma hora e diz assim, o senhor prefeito, vem aqui, ó, a outorga da água. Porque está no nosso território. Está no nosso território, agora nós vamos negociar como é que fica a situação que vocês usam a água. Pessoal, e vai só parar pra- lá no final, na ponta. O consumidor vai pagar mais. Eu acho que vai um pouquinho ao encontro do que o Vanderlei falou e a dona Marli também. Você de Joinville, você sabe qual é o percentual de água? Hum, Essa porcaria. faz parte. Corta. Ah, Deixa eu desligar isso aqui, senão vai dar confusão. O- Eu. Pronto, agora não incomoda. voltando, Luísa. Você, joinvilense, você sabe o Parque Nacional, se criado, quanto da nossa água que abastece Joinville estará dentro desse Parque Nacional? Qual é o percentual? 70%. A das nascentes do Rio Cubatão e Quiriri vão estar dentro do Parque Nacional. E o Rio Negro também. E o Rio Negro abastece o lado do Paraná. Então, as nascentes de água de 3 grandes bacias hidrográficas que abastecem o município vão estar dentro do parque. Só para pegar um gancho, esse MBio criou o parque. Ele pode terceirizar essa gestão para Sim. alguém? Geralmente eles fazem isso. Quando você olha a proposta que está ali na Alesp, na Assembleia Legislativa do Paraná, você observa lá que tem várias organizações, ONGs, né, Público Popular, atrelada, apoiando a criação do parque. A SPVS, a Fundação Boticária própria, a OJC, enfim, uma série de ONGs que estão apoiando a criação do Parque Nacional. Qual é o intuito? Né? O intuito é justamente conseguir depois, através do MAUCIP, né, a organização social Uma civil, dessas de ONGs interesse público, pode gerir Sim. o Parque Nacional depois. perfeito, ela pode Perfeito. pegar concessão de uso. Pega a concessão de A uso terra e é explora. pública, né? O parque vai ser da União. Sim. A terra fica para uso público da União. A terra é da União. Só que ela pode. Mas através a de gestão, processo- A Isso. explorar de forma... Isso. Ele sabe, né? O atual morador, o atual colono não sabe. Eles vão ensinar como é que faz, né? Uhum. Provavelmente, né? Na cabeça Inclusive, deles, né? Inclusive, eles vão trabalhar, inclusive, na zona de amortecimento, né? Porque dentro do parque não vai ter mais ninguém. Sabe? Eles vão poder explorar, digamos, cobrar uma entrada, Dentro do cobrar... parque, sim. Uhum. O problema é mais grave, tá? O problema é assim. 90%, a metade, mais a metade, uns 50 e poucos por cento, eu posso até trazer os dados corretamente depois, que foram divulgados pelo próprio governo, os parques nacionais não têm plano de manejo. Não tem conselho gestor. O que significa isso, para que fique claro? Se uma unidade de conservação não tem plano de manejo, ela não tem regras e nem restrições, é só uma terra pública. Sim, se não tem lei... Ela, em tese, seguiria a mesma legislação ambiental, Sim. normal de qualquer outra área do país, atrelado às leis do Código Florestal Brasileiro, da Lei da Mata Atlântica, enfim. O que diferencia uma unidade de conservação do restante das proteções ambientais, de APPs em outras regiões? É justamente o plano de manejo. E se você buscar os dados estatísticos do próprio governo, muitos parques nacionais não têm plano de manejo, ou seja, não tem normas e restrições. É uma terra que foi desapropriada e que não está tendo a devida atenção pelo órgão, porque um plano de manejo custa muito caro para ser elaborado, depois ele precisa ser implantado e gerido.
e fiscalizado. Investimento, Então, manutenção. Manutenção. Então, assim, Eles o que terceirizam. que está por trás de tudo isso? Qual é a grande motivação de uma unidade de conservação? Veja bem, e o que a gente está buscando explicar para que as pessoas entendam, principalmente o povo de Joinville precisa entender muito bem isso. A região está protegida. Ela tem várias camadas de proteção. Nós temos o Código Florestal Brasileiro, que é um bastante rigoroso, onde 20% tem que ser deixado como reserva legal. Toda a água já é protegida através das APPs e proteção das nascentes. E ainda a APA Serra da Ana Francisca tem o plano de manejo, que é rigoroso também nessa questão. Então, o povo de Joinville, em tese, está totalmente protegido. Então, e a água que abastece Joinville, como a dona Marli já falou, 70% vem da bacia do Cubatão e 30% do Piraí. Ou seja, a unidade de conservação da Serra da Ana Francisca para Joinville se justifica. Porque o que diz a legislação? Que tem que ser uma terra que tenha uma especial proteção, que tenha uma função específica. Porque, em tese, todo o resto já está protegido por duas camadas de legislação. O Código Florestal Brasileiro e a Lei da Mata Atlântica. E tem uma proteção a mais, que é o plano de manejo da Serra do São Francisco, porque as águas jurisdicionais estão descendo para Joinville e abastecem toda a cidade de Joinville. Ou seja, Joinville depende 100% da água que vem da APA. Então, você transferir essa responsabilidade da água, que abastece a maior cidade do estado, para o governo federal, é, no mínimo, insano, no meu ponto de vista. Se nós hoje temos um mega controle, temos as águas jurisdicionais sobre nossa legislação, temos a proteção ambiental, temos a Secretaria de Meio Ambiente, que fiscaliza, temos a população que mora na APA, como a dona Marli falou, mais de 10 mil habitantes, cientes e conscientes da preservação e da conservação das nascentes há quase 30 anos. O que nós queremos com um parque nacional tomando parte dessas nascentes, pegando ali na Serra Queimada e outras regiões ali as nascentes do Rio Cubatão, o Rio Piraí, Rio Quiriri e Rio Piraberaba que pega e outros. Qual é a real intenção, né? Eu sei, em tese, qual é a real intenção. É a arrecadação. Se você olhar na Lei 9.985, no artigo 36, toda construção que tenha que emitir uma EIA, elaborar um estudo de impacto ambiental, ou uma RIMA, um relatório de impacto do meio ambiente, para construção, tem que destinar em torno de até 0,5% do valor total da obra para as unidades de conservação integral. Está na legislação. Então, quando você cria um parque... Eu vou investir 1 milhão. Você tem que destinar 5 conto para as unidades de conservação integral. Na veia. Na veia, não nas APAs, nas unidades de conservação integral. Que corresponde a isso. Então, isso é uma das fontes de renda para dizerem que não tem recurso para implantar os planos de manejo nas unidades de conservação. Então, agora imagine uma cidade, né, como a nossa aqui na região, na construção civil que está pujante, tem grandes obras, grandes empreendimentos, você destinar um valor percentual do total da obra. E não é só da licença em si, é do montante total da obra até a sua finalização. Sim. É uma grana muito grande. Então, esse é um dos artigos 36 que está na Lei 9.985, além de É um negócio. É um negócio. Além de outras arrecadações, através de doações, de multas ambientais, enfim, é um processo arrecadatório. E aí, muitos ambientalistas que a gente conhece, que entende, são apaixonados pelo meio ambiente, como a gente também é, só que muitas vezes estão iludidos na pauta de que é para preservar, quando que na verdade é para arrecadar. Esse é o nosso sentimento. Porque quando você olha a região, e a própria fala dos deputados que estão propondo o parque, eles dizem que a área já está protegida, eles dizem que o turismo já está consolidado, então para que o parque? Eu não consigo entender. Se a área já está protegida, se o turismo já está
né, organizado e pujante. Não faz sentido, na nossa cabeça, introduzir um parque sobrepondo áreas protegidas. E, novamente, o conflito de interesse em relação a isso. Porque o entendimento de que a implantação de uma reserva indígena pro meio ambiente, com a estrutura que se tem hoje, e se tu colocar não é nada contra índio, não é nada. A questão não é essa. A questão não é essa. Mas do jeito que está hoje, e se a ideia é proteção ambiental, a inserção de uma reserva indígena vai contra, né? Sim, Vai contra, né? Totalmente vai contra os princípios da unidade de conservação. Agora, a questão indígena é uma questão assim que a gente tem que trabalhar com muito cuidado. É uma falta de humanidade o que fazem com os índios, no meu ponto de vista. Isso é verdade. Você colocar um ser humano numa área de mata e deixar ele à mercê para sobreviver na sua forma primitiva, isso não fecha Não muito com os fecha. princípios humanos. Eu acho que o índio deveria ter oportunidade de ter uma vida digna, trabalhar, estudar, evoluir e se autossustentar. E continuar com as suas tradições, né? A tradição, ele estabelece, ele não precisa viver dessa forma. Ou seja, a gente trata o índio como se fosse um animal silvestre que você coloca dentro de uma reserva e ele que se vire? Como é que funciona essa ideia? Porque você vai ali para a região de Garuva, São Francisco, você vê pequenas casas construídas sem o mínimo de infraestrutura, sem luz, sem saneamento básico, sem nada dentro de uma área protegida do governo federal. Eu passei ontem. Complicado assim no meu sentimento como ser humano. O índio é um ser humano, como eu, ele quer ter conforto, como eu, quer ter um carro, uma casa, ar-condicionado, se livrar dos insetos que tanto perturbam ele. Imagina, a gente já sofre com... Mas será que alguém ganha dinheiro com a implantação deles? Uma Eu não ONG, sei. alguma Olha, coisa? Eu não sei, porque ontem nós fomos a Itapoá e nós passamos por dentro, por Garuva, Barrancos, Palmital ali. Eu já tinha passado faz uns 6 meses lá e sempre vi uma extensa faixa de terra dos dois lados, assim, terras da União, área da União, área da União. Digo, área da União, mas dos dois lados, mas Sim. enorme, mas de um lado mangue e do outro lado mato. Aí ontem eu passei de novo, tinha lá já 10, no meio abrem uma clareira no meio do mato, 10 casinhas, as paredes de madeira roliça, pau roliça, eu até bati foto, cobertas com palha, no meio do nada, como é que um governo coloca uma reserva indígena, um ser humano naquele lugar? Sem nada, sem infraestrutura nenhuma, nada, sem energia elétrica, sem água potável, sem transporte, porque é um lugar que vai ao nada e chega ao nada. Eles têm que andar a pé para chegar até no centro. Então, que tipo eu não sei que tipo de política é essa para proteção indígena? Colocar eles ali. Como é que se eles precisarem trabalhar, como é que eles vão trabalhar? Mas que quem jeito? colocou eles ali? É FUNAI? É a FUNAI. Os povos FUNAI. indígenas são tratados pelo governo federal através da autarquia chamada FUNAI, né? É a FUNAI que É a tem a FUNAI. gestão deles. FUNAI. Claro que há uma política com os estados e municípios, porque em tese essa estrutura teria que ser fornecida pelos estados e municípios, no caso onde eles estão instalados. Sim. Mas assim, é muito dinheiro, sim. Se você puxar os balanços financeiros, eu já fiz alguns estudos de algumas ONGs, é muito dinheiro que rola. É volume, né? É volume. É volume. Eles fazem a prestação de contas, né? Eles explicam lá, é público, né? Mas é grana. Mas é grana. 26 milhões ano, 30 milhões ano, para uma ONG, aquilo que ela declara ali, né? Sim. Tá explícito. Para uma ONG sem fins lucrativos, eu acho que é um bom dinheiro. É um bom dinheirinho, né? É. Inegavelmente. Mas ali, provavelmente, São Francisco do Sul vai ter que colocar infraestrutura para eles. Sem dúvida. A primeira coisa é energia elétrica. Então, para quê? Por que não estabelece um índio, então, em um outro local mais...
Bom, Aí vai tirar a infraestrutura de um município, de um lugar, para investir no nada. é Porque saúde, eles educação, não, é saúde, educação, qualidade de transporte, infraestrutura, qualidade é de isso aí. vida, mobilidade, nada, zero. Em cidades que já têm dificuldades, tu traz mais dificuldades ainda, né? A gente está indo, que nem a gente falou, pessoal, é impossível essa pauta ser Tá num... rodando. Eu tenho duas linhas para a gente deixar, não para resolver elas hoje, para a gente deixar como uma pauta. A gente introduz hoje o assunto e na próxima a gente... Existem mapas, a gente tem alguma coisa Sim. e quais os próximos passos que vocês estão pensando em relação... A gente está ainda na fase 2, que é o levantamento, né? Quais os próximos passos que vocês têm em mente? Então, já existe uma delimitação de área, que é uma das maiores dúvidas das pessoas, né? E Não é oficial, mas já existe. e o que me tem me incomodado um pouco, Marli, a maneira... e isso é um pouquinho nosso das redes sociais atualmente, tá começando a virar piada. No sentido do que? Vai perder, vai passar nos fundos da tua casa. Kkk. E o assunto tá pegando uma linha que eu acho que ela não é salutar. Porque quando a gente começa a brincar, a gente perde um pouquinho da seriedade do assunto. Então, a gente tem alguma delimitação provisória, porque não está na etapa ainda de, né? Mas alguma proposta, alguma coisa, eles devem ter em mente, né? E 2, qual é os próximos passos? Como é que a gente... Não, a gente já está a pleno vapor. Nós temos uma equipe multidisciplinar, são 15 pessoas que estão trabalhando em cima disso. Cada um tem uma função, delegado uma função. Nós estamos começando com as cartas de repúdio das associações. Qualquer associação que queira fazer uma carta de repúdio, a gente tem um modelo. O modelo foi feito por advogados, né, bem gabaritados em legislação ambiental. E a gente está procurando as entidades, as associações, não precisa estar dentro da APA ou qualquer associação que esteja legalizada para fazer a carta de repúdio. Deixa eu só fazer um parênteses, porque o outro lado também está levantando... Foi o Conselho de Biologia? Sim. Levantando pareceres. Eles- Não. O Parque Nacional é bom para a comunidade. Então, tem que ter também a questão de não é bom não, porque é o outro bom, lado também está levantando favorável, né? E Joinville, ela é bem forte nessa parte das associações. Campo Alegre também tem. Aí nós temos a Associação dos Bananicultores, dos Apicultores, as associações de moradores, né? Os consegues também, os conselhos de saúde podem fazer, Sim. até uma própria, as igrejas. Qualquer entidade Qualquer civil organizada pode fazer a carta de repúdio. Inclusive, a gente está contatando essas entidades, né? E preencher, e aí o presidente assina e registra, faz o reconhecimento de firma em cartório. E essas notas de repúdio, elas auxiliam muito depois para ter documentado, né? Nós vamos mandar isso, né, para vários órgãos, né, Vanderlei? Isso. Nós queremos mandar em mãos para a Alesc, né? Independente de qualquer envolvimento político. Claro, Para o claro. ICMBio, né? Então nós temos vamos ser 5 documentos compilados Sim. que vamos distribuir, né, para atender essa questão. E também começamos agora com o abaixo-assinado manual. Modelo antigo. Modelo antigo, que é o que a maioria tinha dificuldade no online. Sim. E aí a gente começou já temos 1.000, né, Vanderlei? Começamos essa semana, ou semana passada já temos 1.000.
E a gente está distribuindo nas comunidades e tem as lideranças que vão pegando, são 5 municípios, a gente vai espalhar esses abaixo-assinados nos 5 municípios, não só quem está dentro da APA ou quem está dentro do parque, que pode assinar, qualquer pessoa. Então, a Sim. gente está correndo atrás dos abaixo-assinados que também vão estar anexos com essas cartas de repúdio. E, além disso, a gente tem uma assessoria jurídica, né, que vai trabalhar a questão jurídica, né? Sim. Então, esse assunto não está parado, Não. bem pelo contrário, tem vocês principalmente, tem gente trabalhando e tem gente atenta. Não é um assunto resolvido ainda. Não. Nós nem começamos ainda a botar o pé na estrada. A gente vai formar A briga nem começou ainda. Não, a gente Não. vai formar uma equipe de trabalho e nós vamos montar um material didático, tá? E vamos correr as comunidades. Vamos de comunidade em comunidade, explicar para a comunidade, ó, é assim, como é que funciona, qual é o que é uma unidade de conservação integral, o que é esse parque, o que vai afetar. A gente já tem, assim, mais ou menos, né, o que nós vamos fazer, e nós também já temos recursos para isso. Nós Sim. temos doações para gente, porque nós somos voluntários, né? A gente é voluntário. Claro. Já, como diz o Vanderlei, já deu, zerou, agora não dá mais. Acabou. Então, a gente tem, assim, a gente vai receber algumas doações, vamos colocar outdoor, faixa, adesivos, material didático para as comunidades, para visitar as comunidades. A gente está pensando nessa linha, já se organizando para isso. Mobilização. Mobilização da comunidade, da população. Isso aí. Sabe? É a que vale, na verdade. É né? o que vale, né? Não sei se vai ter peso, mas vai ter. Não, mas é a que vale. É a que vale. É a única que vale, no meu ponto de vista. É isso porque aí. assim, ó, o que é o grande desafio nosso, como o Brasil inteiro, né? Se você olhar, é o modus operandi. Então, as pessoas tratam um assunto seríssimo como esse de forma superficial. Então, hoje a ideia era a gente passar um panorama geral de como é que começou Perfeito, e tal. perfeito. A gente não aprofundar muito, mas entender a lógica, né? Que é um movimento que começou lá embaixo, de um grupo pequeno de pessoas. Hoje nós já alcançamos, em poucos meses, isso que veio o final do ano, Natal, Ano Novo, Sim. férias, né? Recesso, um monte de gente viajou. Mas nós começamos em praticamente 5 de novembro, vamos colocar assim, de 2025. Nós estamos agora em 23 de janeiro de 2026, passando pelo Natal e Ano Novo. E nós estamos cada vez mais nos estruturando para isso. Mas é um problema sério isso que você levantou, Ivan, que é as pessoas banalizarem coisas Isso. sérias. E E até a estratégia, né? mas são Algo. 2 pontos que eu gostaria de frisar. Primeiro, talvez por desconhecerem. Segundo, desconhecer a gravidade do processo. E a outra questão é falta de credibilidade. Acreditar que não adianta o movimento porque não vai dar em nada. Isso realmente eu já escutei, tá? Não adianta, porque quando nós começamos lá atrás, em novembro de 3 de novembro de 2025, mas será que a gente tem chance? Eu disse, olha, a gente só vai saber se a gente tentar. Né? Se eles quiserem, ninguém tira, né? Esse tipo de expressão, exato. né? Mas é só um canetaço. Não, é um canetaço, mas é um ano político também. E aí que está o grande desafio nosso. Não é simplesmente ser contra o parque. A gente está aqui trazendo uma discussão para ser aberta à comunidade. O que a gente não pode permitir é que as coisas sejam feitas como estão sendo, empurradas goela abaixo, sem um diálogo, sem uma real necessidade dessa criação dessa unidade de conservação. A região toda está protegida, não há essa necessidade. Porque, veja bem, você tira, com a criação de um parque nacional, a autonomia política dessa região. Ou seja, o governador do estado perde aquela área do estado de Santa Catarina que vai para a União. Os municípios perdem a administração política e pública daquela região porque fica pertencendo à União. Ou seja,
estados e municípios vão ceder a riqueza dos seus estados, que é a pauta ecológica, a ambiental, para o governo federal, que não vai ter recursos suficientes ou não vai conseguir atender essa demanda para atender essa área como se deve atender, com o devido respeito e atenção. Então, é uma pauta assim muito que nós estamos buscando é trazer essa informação, é deixar as pessoas cientes. Olha, pode até sair o parque, mas todos vão saber por quê. Que ninguém seja atropelado, Que que ninguém ninguém seja seja atropelado. enrolado. Essa foi a nossa Que maior ninguém seja indignação. iludido ou ludibriado ou que caia num Canto da sereia. canto da sereia, Ah, né? Canto da sereia. E assim, só que o brasileiro realmente é complicado. Esse movimento ele ganhou muito corpo porque muitas famílias vão ser atingidas. E você veja bem, um dado que eu vou trazer para cá. Em tese, numa unidade de conservação sustentável, o orgânico, a certificação orgânica é o carro-chefe, né? Você pode produzir de forma orgânica, porque não usa agrotóxico, não usa nada, preserva as nascentes, tudo certinho. Tijucas do Sul é a capital do orgânico. E a zona de amortecimento vai afetar grandemente essa produção de orgânico dentro do município de Tijucas do Sul. Então, é uma incoerência, um Vai parque contra- que vai contra o que está sendo feito O de que tá certo sendo na região. feito. Entendeu? Ah, mas tem um turismo lá que está destruindo. Corrija aquele ponto. Ah, tem alguém que está invadindo. Corrija aquele ponto. Nós estamos sujeitos a uma lei estadual, federal, municipal. E o federal vai estar sujeito a que legislação? A nenhuma. Então não é coerente um ambientalista, alguém que preserva a natureza e defender essa pauta de um parque nacional em cima de uma área protegida. Concordo, vamos fazer um parque nacional em áreas do governo federal. Quantas áreas do governo federal que não tem ninguém morando, que estão sendo invadidas, estão sendo exploradas de forma irregular, que são áreas já propriedades do governo federal, Cuida lá. que está Cuida lá. abandonada. Aqui Ninguém está lá. Aqui tem gente trabalhando pensando nisso. Entendeu? É essa a ideia. Não é contra o Parque Nacional. Mas por que não vamos fazer o Parque Nacional onde as terras são federais? Essa é uma questão que eu queria deixar bem claro. E essa narrativa é muito perigosa. Porque se cria a narrativa que tem o mocinho e os bandidos. Os mocinhos são a favor da natureza, do parque, e os bandidos são os contra o parque, que são os que vão depredar, que vão quebrar com tudo, que caçam, derrubam árvores. Isso é mentira? É mentira? Se alguém compra isso, é porque não é da nossa região. Porque Exato. quem é da nossa região sabe que isso é uma mentira. Ontem à noite. Só que é uma narrativa que se vende, né? Se vende. Se vende que o turismo vai ser sustentável. Não, não vai ser, não. O turismo sustentável é onde há uma unidade de conservação aberta, então. Sustentável, como a APA. Né? Sim. Não uma unidade integral como um parque. Então, o parque, ele só destrói, em tese. E ele vai proteger uma área que já está protegida. Então, não faz sentido, não tem lógica nessa criação. É tão verdade isso que nós temos o caminho Dona Francisca, aqui o turismo rural, e ele é credenciado no Ministério de Turismo Nacional. Então, Não existe. Não tem lógica. Por exemplo, no Dona Francisca, o Boia Cross é um que já não vai poder existir mais dentro do parque. É uma das atividades É uma que... das atividades que provavelmente não vão poder ser feitas mais, mesmo estando dentro da zona de amortecimento. E se os índios forem de caiaque e Ai. cobrarem R$ 20 O pedágio. o pedágio? Aí sim. Eu só gostaria de dizer ainda que o nosso movimento cresceu e foi uma coisa assim muito rápida demais, né? As pessoas desacreditavam que daí foi formada uma audiência pública, né, pela Câmara de Vereadores de Joinville. Vamos fazer uma audiência pública lá na região. Inclusive o Rio da Prata estava em reforma, né? Ah, nem fala. Ainda bem que conseguiram ele dar uma ajeitada Aí ali. eu Porque disse, se fosse no salão pequenininho, tu imagina o que ia ter dado eu lá. disse, não vai dar. Pode procurar o salão Dona maior. Francisca lá, né? É, o Mas o Dona Francisca quer ficar pequeno também, ia tá? ficar pequeno.
Mas, não, capaz, eu vou colocar 1.000 Vocês pessoas não me lá conhecem. dentro. Eu vou colocar 1.000 pessoas lá dentro. A Proágua vai botar 1.000 pessoas lá dentro. Foi a maior reunião de Eu acho esfera de assunto público da eu história, né? acho que dos últimos anos foi. Eu nunca vi nada parecido, assim, nesse volume, assim. Então, esse volume de pessoas que chegou, que foi lá, eles saíram de lá muito indecisos também, né? Então, a gente deve uma explicação também isso a aí, isso. é isso aí. Então, a coisa não morreu na audiência pública. Para mim, não morreu na audiência pública. Né? Eu não tenho nada, eu não ganho nada com isso. O Vanderlei ainda vai ser atingido. Mas a minha propriedade da minha família é aqui do outro lado. Sim. É no Mildau. Eu não vou ter, eu não vou ser vizinha de índio, não vou entrar na zona de amortecimento, só se for de 10 quilômetros, né? Aí sim. Sim. Mas não vai me afetar em nada, né? Mas vai afetar a comunidade, vai afetar os meus amigos que moram na Estrada do Pico, que moram no que, os meus ex-alunos do Quiriri, do Pico, da turma toda que passou pela minha mão, sabe? Isso é da pessoa, né, dona Marli? A preocupação digo, com o coletivo, né? Isso é da aí pessoa. eu reclamo com eles, eu vou desistir, eu não aguento mais, eu vou jogar a toalha. Daí outro dia eu tô lá, sabe? Tô lá de novo, mas vamos ver. Pessoal, passamos de 1 hora já, né? E passa muito rápido. Conforme o prometido, vamos lá, daqui a 2 semanas a gente vai informar, né? Esse primeiro programa a gente vai informar, vai divulgar. E a gente tem como ideia abrir caixa de perguntas. Então, as pessoas perguntam, fazem as dúvidas que têm. A gente recolhe essas perguntas, né? E junto com o Vanderlei, com a dona Marli, quem sabe alguém jurídico, né? Que está dando assessoria. A gente traz mais alguém para conversar. Então, a ideia é que esse tema, e não vai ser na próxima também que a gente vai conseguir, e quem sabe nunca a gente vai conseguir. Mas a ideia é que a cada passo vocês estejam informados e que na próxima reunião que se tenha de audiência pública, do ICMBio ou da Câmara, ou de qualquer reunião que tenha, você possa ir com um pouquinho mais de bagagem. Porque a informação, quem tem informação, é difícil ser iludido. Só se quiser, né? Mas se tu tem informação, quando começar a pegadinha, tu já tá ali, opa. Aí não. Então, esse é um dos nossos propósitos, acho, né, Vanderlei? Perfeito. E mais uma vez quero agradecer essa oportunidade, Ivan, porque é dessa maneira que a gente quer alcançar o maior público possível informando. Porque o movimento começou rápido, tá grande, a gente está organizando ele em cadeias, né, em escalas, por município, por estado. E o principal combustível de tudo isso é a informação. Nós queremos um maior alcance possível. O movimento está estruturado, quem está nos ouvindo pode ter certeza que ele está muito bem estruturado, um organograma muito bem feitinho, e essas informações são compiladas e a gente busca trazer o maior grau de confiabilidade nessas informações. E nós estamos divulgando e ampliando. Então nós vamos trabalhar agora com as divulgações nas mídias, por isso mais uma vez agradecemos ao Ivan essa oportunidade. Vamos também atender as comunidades com informação e vamos estar abertos também para quem quiser fazer perguntas, quem quiser vir, né? Vou pedir licença para o Ivan, quem quiser vir ao programa também para a gente discutir o assunto, né? De forma técnica, de forma coerente, obedecendo e escutando o ponto de vista de cada um, que fique à vontade, porque a gente não está contra o meio ambiente, nós estamos contra o processo que está sendo feito, que está de forma equivocada e está sendo vendido uma ilusão. Essa ilusão não vai acontecer, tá? E quem cair nela vai se arrepender profundamente depois, porque vai ser vetada a entrada no parque, a não ser mediante pagamento, ou se o parque acontecer, não vai ter estrutura para manter essa estrutura funcionando, esse parque funcionando, e uma série de coisas que não condizem com a realidade. Que a região é linda, não se discute. A região é lindíssima, está preservada por quem mora lá, e se tiver alguns probleminhas, são pontuais, é só corrigir. Tem legislação suficiente para isso.
e não vai ser o Parque Nacional que vai fazer essa correção. É um equívoco isso. Pelo pouco que eu escutei aqui hoje, pelo contrário até. Né? Pelo contrário. É. Porque se não tem dinheiro para a indenização das propriedades que serão desapropriadas, não vai ter dinheiro para implantar o plano de manejo e a estrutura para gerenciar, fiscalizar e cuidar do parque. Vai virar uma terra de ninguém, uma terra abandonada, e é um processo de retrocesso que nós estamos seguindo no Brasil. Quando você criou estados e municípios, foi justamente para a administração pública alcançar um maior número de pessoas. Agora você faz o processo inverso, você transforma todas as áreas de estados e municípios em área federal. A gente está voltando a um Brasil colônia? Em capitanias? Que isso? Está errado. O processo está errado. Né? Esse é o sentimento que a gente tem. Tá? Mas estamos abertos a ouvir as opiniões e que possam participar e fazer as perguntas que a gente vai buscar respondê-las da melhor forma possível. E aí, dona Marli, era isso que a senhora tinha em mente? Era isso mais ou menos que eu tinha em mente. Agradeço também, Ivan, a oportunidade, né, que você está nos dando. E também faço minhas palavras do Vanderlei. Quem tiver interesse em vir dialogar com a gente do outro lado, que tenha, né, a outra visão, né, de que tem que ter o parque, a gente está aberto a isso. A gente não está aqui para brigar, mas a gente está também para escutar o outro lado. Ontem eu tive assim um depoimento de uma pessoa que me deixou assim bem contente. Saiu no nosso grupo, você está no nosso grupo, aquela notinha sobre a Associação dos Biólogos, né? Uhum. Daí uma pessoa veio para mim e disse assim, dona Marli, eu sou biólogo. Tá? Eu sei agora o outro lado, porque eu vivo dentro de uma APA. Então, eu sei lá o que eu aprendi na faculdade e o que os meus colegas aprenderam, mas eu sei o que é a vivência, porque eu vivo aqui dentro. Então, ela disse assim, olha, a senhora pode, se precisar de mim, estou à vontade. Né? Então, nem todas as pessoas, porque, como diz o Vanderlei, as pessoas, às vezes, elas são um pouco urbanoides, né? Elas ficam tão, sabe, enclausuradas dentro do apartamento ou da casa Na deles. atual sociedade, mais ainda, né? E não sabem como é que as coisas funcionam aqui dentro. A vida real. A vida real. É muito bonito tudo no papel. Eu vou proteger e vou preservar. É sedutor, né? É um discurso sedutor, né? Então tem que começar pela gente, porque nós somos o maior intruso Sim, do meio ambiente. Tira então, todo mundo, né? Tira todo mundo, então, né? Então, nós somos o maior intruso no meio ambiente. E somos, né, considerados o maior predador do meio ambiente também. Por uma questão de sobrevivência, né? Mas é isso. E a gente vai continuar com o programa, se você não ceder esse espaço. E nós vamos, à medida do possível que a gente vai evoluindo, a gente vai trazendo as novidades e os itinerários para onde que a gente vai passar. E aí vamos trazer um advogado também para dar mais assim a explicação jurídica do qual é o passo que está sendo feito juridicamente, porque nós precisamos do tripé. Nós precisamos da defesa jurídica, nós precisamos dos políticos, nós precisamos da área política para ir até Brasília e nós precisamos da comunidade. Se nós não tivermos esse tripé, a legislação, né, se isso não tiver afinado, não tiver a defesa jurídica e nós não tivermos um canal político também e a população. Então a gente está fazendo a nossa parte, que é a população. A defesa jurídica tem um pessoal já, né, um escritório de advocacia trabalhando. E a corrente política, a gente espera que os nossos, né, tem demonstrado, né? O pessoal da região tem demonstrado, né? Os nossos deputados estaduais, federais, os nossos prefeitos, né? Eu acho que é incoerente para um prefeito como um prefeito de Joinville querer que se instale um parque nacional. Que é a fala do Vanderlei há pouco, né? Abrir mão, né? Abrir mão dos recursos naturais e abrir mão da autonomia de 70% da água da sua cidade. Então, eu acho que vai contra né, o nosso município e contra as nossas autoridades. Então, a gente espera
poder chegar lá. Vamos ver até onde que a gente vai. Mas a gente não vai parar. Agora que começamos, vamos embora. Nem que a gente perca. Mas muita gente vai começar a ficar informada do que é o meio ambiente, do que é uma preservação e do que é uma proteção. Entre proteger e preservar existem duas diferenças muito grandes. Um parque é preservar. Preservar, você tira tudo e deixa lá preservar. Proteger, não. Proteger, você tem o uso sustentável, é o equilíbrio de proteger o meio ambiente com a sustentabilidade de quem está morando lá dentro. Dona Marli, só vou discordar de uma fala da senhora. Fala. Porque assim, a gente não vai perder nunca. Porque aonde a gente chegar, a gente orientou. E é aquilo que o Ivan falou, informação é tudo. Então, o resultado é o que menos vai importar, o importante é o quanto a gente vai alcançar com essa informação, né? As pessoas vão acordar para uma realidade que não é bem assim. Não é, vamos preservar ou vamos proteger. Porque se for falar em preservar para gerações futuras, a gente deveria acabar com a inteligência artificial. Porque a cada 20 a 40 comandos que você dá pesquisando na inteligência artificial, consome-se meio litro d'água. Se a água é o futuro... Se o problema é aí, então vamos acabar com a inteligência artificial. Porque é muita água para refrigerar os megacomputadores que processam todas essas informações, né? Então, tem que ter o equilíbrio. O que a gente está buscando é justamente o equilíbrio. E a preservação e a conservação, ela depende do ser humano. A natureza por si só vai se regenerar até o seu limite, mas nós podemos fazer com que ela vá a mais, vá além. Você veja bem que existem países do deserto, como Israel e outros países, que transformaram desertos em áreas produtivas. Nós já temos uma área produtiva, e é essa uma das bandeiras que eu tenho brigado bastante dentro do plano de manejo da APA, Serra Dona Francisca, é que a gente tem que investir em tecnologia para ampliar esse resultado. Não é deixar que a natureza por si só se regenere e atenda uma demanda do município, da cidade, que está crescendo exponencialmente. Sim. Então, se nós não contribuirmos para a conservação do meio ambiente, não só deixar se regenerar sozinho, mas contribuir com técnicas, com programas eficientes e eficazes, não vai funcionar. Então, essa é a ideia. A intervenção humana no meio ambiente, ela é fundamental. Mas tem que ser com tecnologia, com informação. Sim. Com programas. Com programas de assistência. Projetos de assistência. E sem sacanagem. E sem sacanagem. E sem maldade. E sem maldade. Com certeza. E sem... sem pegadinha. Sem pegadinha, sem nenhum floreio, né? Tudo bonitinho. Vanderlei e Dona Marli. Há 5 anos eu tenho feito, né, esse trabalho de podcast, é uma coisa que eu gosto, mas sempre dá um trabalhinho, tem investimento, tempo, tá minha filha ali, 15 anos me ajudando, e, né, e às vezes a gente se pergunta, né, Dona Marli também já deve ter se perguntado, né, por que eu tô fazendo isso? Não, ontem eu fiz uma loucura. Fui de manhã cedo fazer as compras, aí fomos para Itaboá, passei por aquele deserto todo lá, peguei meus netos, trouxe para Joinville, cheguei em casa 10:50, liguei para o Nivaldo, vamos para o Quiriri. Deixei os netos em casa com meu marido, cheguei 10 horas da noite em casa, o pequeno de 5 anos não queria dormir, eu fiquei até 1h da manhã cantando e contando história. E às 5:30 da manhã eu tinha que levantar para fazer café para o meu marido, porque ele tinha que... Pau roncando já. Ele tinha que arrancar 8 caixas de aipim até as 10 horas. Então, e eu sou aposentada, né? Mas a gente sempre... Então, Vanderlei e Dona Marli, são conversas que nem essa, que, assim, a gente sempre pede para Cristo, né, o apoio, né? Tá certo, tá errado, né? Pelo menos eu tenho essa rotina de pedir para Cristo, e eu saio feliz hoje. Porque se a gente conseguir deixar uma pessoa que nos escute mais informada, ou mais tranquila, ou mais ciente do que está acontecendo, já valeu a pena. Porque as pessoas estão preocupadas ou não estão levando a sério. Então, é um assunto que a gente tem essa obrigação de trazer informação. E graças a Deus, e eu falei isso para vocês dois, eu só faria e tocaria nesse assunto
polêmico, sensível, se fosse com vocês dois. Pela credibilidade, pelo o respeito e confiança que eu tenho em vocês. Então, eu que agradeço vocês me oportunizarem passar essa informação e poder aprender junto com vocês e junto com quem está nos assistindo, tá bom? Nós que temos que agradecer vocês. Do princípio da mobilização, do trabalho que vocês vêm continuando e da inspiração que vocês estão sendo para diversas outras pessoas, né? Eu não sei de onde que a gente tira forças às vezes. Acho que é uma coisa divina, né? O Vanderlei tem um cara que ajuda, né? Não sei como, às vezes, tem certas pessoas que caem na frente da gente e a gente vai embora. Às vezes, eu fico desanimado, digo, ai, meu Deus, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Daí o Vanderlei diz, Dona Marli, 5 de novembro, hoje nós estamos em janeiro. Olha quanta gente a gente já... Quanta informação a gente já trouxe e quantas pessoas a gente já alcançou. Deixa eu fazer um exercício. Nós temos grupos de WhatsApp nos 5 municípios. Deixa eu fazer um exercício com vocês dois. Tira a mobilização de vocês desse cenário. Reflitam. Se vocês não tivessem mobilizado ninguém, tivessem escutado a informação e pensado assim, quer saber de uma coisa? Cada um que cuide do seu. Como é que estaria hoje a situação? O parque provavelmente já tinha sido caneteado ou prestes a ser caneteado. Entendi. Porque eles iam fazer não a audiência pública, mas a consulta pública online. Dão lá 5, 6 dias para a pessoa se manifestar. Pau! E depois o presidente da República caneteia. Pau! E vai nós, chorar entre bacana. Natal e Ano Novo, meu Deus, um aqui, outro lá, outro acolá. Eu digo, tá. Aí, 1º dia de janeiro, eu digo, acabou as férias, povo, agora... Vamos arregaçar as mangas. E a gente tem uma equipe muito unida. A gente tem uma equipe, olha, que eu acho que vai ficar para a história. E o que é interessante... E são pessoas totalmente diferentes, sabe? O Vanderlei é eletricista e eu sou professora, daí tem os agricultores, tem o cara que cria ovelha, o cara que planta morango, o cara que planta milho. Deus distribui dons diferentes. O pessoal que investe no turismo, sabe? Então, tem um universo muito... E a força do grupo, eu acho que é isso. Essa diferença diferença sabe? De conhecimento. De conhecimento, né? Às vezes a gente tem o conhecimento intelectual, mas eles têm a prática diária. Mobilização. Né? A mobilização. Tudo. Meu Deus, aí já diz, eu preciso de mais tantas folhas. Quem é que me ajuda a imprimir? Daí imprime não sei aonde. E amanhã eu vou na missa e daí eu vou pegar a assinatura do povo que está na missa e assim vai. O pessoal de Campo Alegre está bem agitado. O que eu tenho para deixar como mensagem final é o seguinte. O grupo está muito bem organizado. Muito bem organizado. Está muito bem estruturado. Assim, pedimos que Deus nos ilumine para que a gente consiga manter essa organização, esse organograma. Você veja bem que ali, Quiriri, Garuva, ativaram a Associação de Moradores ali de novo. Estava adormecida há alguns anos. A Proágua estava adormecida, estamos reativando. Então, olha só quanto a Associação de Campo Alegre está se movimentando para reativar também uma associação que estava adormecida lá. E existe uma hierarquia nesses grupos, tá? Então, tem a hierarquia, tem uma liderança, tem... Está organizado. Está organizado. Então, ao decorrer do tempo, a gente vai mostrar essa organização, tem quem imprime, tem quem faz a redação, tem quem faz a ata. E nós organizamos agora pela Proágua, temos que dar os méritos para o Alinor, nós agora criamos uma nuvem. Toda essa documentação vai ser armazenada lá. E tem assim, as documentações que são da associação, da Proágua, vai estar numa pasta. E as que são referentes ao parque, vai estar noutra pasta. Esse histórico é importante, né? Vai ser muito importante, fundamental para frente, porque o parque pode hoje ficar no stand-by e reativar logo. Daqui a 5 ou 10 anos. Nós não estamos com mais. Com certeza não deve ser uma batalha de uma só, né? Não. E aí já está todo o material lá, a base está lá. A base está lá, quem precisar ir à frente, não vai precisar pesquisar como a gente pesquisou agora. Tomara que há anos ali na frente a gente tenha uma Marli e um Vanderlei também, né?
Pessoal, 1h20 Meu passou Deus. rápido, né? Vai, Mas esse tempo. e a gente novamente não conseguiu, tem muitos outros temas. Eu vou deixar aqui o contato do Podville no Instagram, no Face, vai ter o contato do WhatsApp, a gente vai fazer as divulgações e provavelmente nos próximos 14 dias, né? A gente vai fazer a nova conversa. A gente também vai divulgar, né, a data e horário E a e, pauta e a também. pauta, né? E os questionamentos que vocês nos trouxerem, a gente vai dividir aqui com o Vanderlei, com a dona Marli, e vamos tentar responder ao máximo. Para quê? Para que você fique informado. Tá bom, pessoal? Gratidão para quem nos acompanhou até agora. Gratidão, dona Marli. Gratidão, Vanderlei. Gratidão. E é o primeiro passo de muitos outros que a gente vai dar para que ninguém nos enrole. A dona Marli fala muito bem. Vocês não vão nos enrolar. A gente tá alerta. Tá bom, pessoal? Valeu. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.